E vamos trazer o Daniel. Olá, Daniel, tudo bem? Está no... E aí, pessoal? Opa. Tudo bem? Tranquilo? Estão me ouvindo? Tá. Então tudo certo. E aí, como que estão as coisas? Cara, tranquilo, né? Aqui, pelo menos em Maceió, a pandemia está começando a ficar mais tranquila, né? Na zona azul para verde. Então, assim, tá bem mais. Os casos estão decaindo, né? A curva Bacana. de casos. Então, assim, com relação a isso, tá bem tranquilo. No mais, tá tudo de boa. Cafezinho. E você vai fazer essa palestra na DebConf, só que em inglês também, né? Meio que eu traduzi essa palestra, porque, na verdade, essa palestra, ela meio que é engraçada, né? Eu comecei para uma Lightning Talk da minha e, enfim, depois a gente conversa sobre isso, né? E nisso, essa Lightning Talk meio que ficou sem ter sido realizada, né, ser apresentada, e meio que eu reutilizei para como se fosse uma palestra curta, né? Inclusive é bem curta, mas eu acabei lançando lá para o Debian Day, que seria lá na DebConf, né? Acabou sendo cancelado e aproveitei para aqui. Como já tinha enviado para lá, eu só fiz transformar em inglês e submeti, né? Então, inclusive já gravei o vídeo, já mandei para lá. Mesmo com o meu inglês meio macarrônico, mas... Tamo junto, então. Espero que esteja entendível lá pra galera. Muito massa. Vamos ter um spoiler da palestra, só que em português aqui, ó. É exatamente isso, né? Aqui, talvez eu possa mostrar um pouquinho mais, né? Inclusive do meu ambiente, coisa que eu não fiz lá quando eu gravei, no caso, ontem. Se der tempo, eu ainda gravo mais alguma coisinha e submeto, mas eu não sei se vai dar tempo, porque até dia 16, se eu não me engano, para enviar, que é hoje, né, no caso. Então, eu acho que vai ficar aquele vídeo mesmo, ficou um pouquinho mais curto. Nesse daqui eu vou estender um pouquinho mais, né? Claro, respeitando o horário que foi estabelecido. Né? Beleza. Vamos, então, liberar você aí para falar com o pessoal aí. E qualquer coisa, nós estamos nos bastidores aqui. Beleza. Pronto, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, certo? Eu vou me apresentar no próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre essa opção, né, chamada Debian Expert Install, que tem disponível na instalação do Debian, né? Claro, isso depende se você for fazer uma instalação nova ou, de repente, sei lá, é um usuário que está começando a usar Debian e quer fazer uma instalação um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Claro, se você já tem um sistema já instalado, o ideal, inclusive, foi uma ótima palestra, inclusive, do Creteu, que mostrou como fazer o transplante, né, de sistemas Debian. Então, assim, é uma ótima saída para quem já tem um sistema e quer fazer backup ou, de repente, emergir para uma nova plataforma. Mas essa ideia aqui é quando você, porventura, por qualquer circunstância, você quer fazer uma nova instalação ou vai fazer a primeira instalação realmente, certo? Então, o intuito dessa palestra é falar sobre esse modo que eu não sei se muita gente utiliza esse modo. Eu meio que comecei a já fazer a instalação com esse tipo, né, o Debian Expert Install, meio que pelo modo como eu gosto de manter o meu desktop, né, o meu computador. Eu sou meio que minimalista, então eu gosto de saber exatamente o que tem instalado e removo tudo que eu não utilizo. Então, eu sou bem chatinho com relação a isso. Por exemplo, eu desativo todos os serviços que eu não vou utilizar. Por exemplo, sei lá, eu uso muito Docker para trabalhar, eu sou dev, né? Então, mas nem todas as vezes eu ligo o computador para programar, por exemplo. Às vezes, sei lá, eu vou ligar para jogar e tem o serviço do Docker lá rodando em background, mesmo que esteja consumindo pouco RAM, mesmo com um computador bom. Para mim, isso meio que me incomoda. Então, eu desativo todos os serviços desnecessários e somente quando eu quero eu ativo, quando eu vou utilizar, certo? Então, eu vou falar um pouquinho disso lá no final, mas a ideia é falar sobre esse modo.
Inclusive, eu vou pular algumas partes, certo, da instalação, que é padrão em toda a instalação do Debian, certo? Desde a instalação padrão, tradicional, não automática, claro, né? Então, eu só coloquei alguns pontos relevantes que eu achei interessante comentar. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, certo? Meu nome é Daniel Pimentel, eu tenho meio que um nick aí, D4N1, né? Que é meio que Dani Elite. Eu sou mestre em computação, informática, enfim, fiz especialização em engenharia de software, graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, técnico de informática foi basicamente quando eu comecei a programar realmente, foi quando eu tive o primeiro contato com o Debian lá nos meados de 2000, 99, 2000, então foi meu primeiro contato e por incrível que pareça foi com o Debian, tinha um professor, né, na verdade, do monitor, que usava Debian e meio que eu sempre fui meio aficionado por essa telinha preta e a partir daí eu comecei a utilizar isso, né? Tem certificação EPI, certo? Mas já está, inclusive, há muito tempo. Mas para mim foi bom para ter conhecimento e mérito próprio, inclusive. Sou desenvolvedor atualmente, também já fui professor, sou guitarrista nas vagas, né? Motociclista, tenho um motoclube, inclusive, e sou geek, né? Dá para ver. Então, esse sou basicamente eu, certo? No final eu coloco o meu site que tem algumas informações para algumas poucas redes sociais que eu tenho. A única que eu tenho até então é Twitter e uso o Telegram, por exemplo, mas as outras eu meio que sou antissocial em vários aspectos aí. Talvez privacidade, anonimato, coisa do tipo. Certo? Qual a motivação dessa palestra? O primeiro motivo que para mim foi relevante, certo? Foi fazer uma extração mínima, certo? Ter o mínimo possível do que eu quero. Até porque, por exemplo, eu nunca gostei, até que eu já utilizei o Gnome, por exemplo, Gnome 2 no tempo, Gnome 3 eu usei até um tempo, mas meio que me incomoda um pouco para mim, certo? É um ótimo desktop, mas, por exemplo, tem uma porrada de coisa que eu não utilizo, né? Então, tem muita coisa desnecessária, às vezes, para atualizar, tenho que baixar vários pacotes, enfim, mesmo sendo binários, e com a velocidade, né, de conexão que nós temos hoje e plataformas robustas, para mim, meio que me incomodava, até porque, quando eu comecei lá meados de 2000, né, eu era praticamente adolescente, não tinha tanto recurso, né? Você tinha máquinas com poucos recursos, você tinha que economizar recursos, e meio que isso ficou para mim até os dias de hoje, certo? Então, eu sempre gosto de fazer uma instalação mínima, e, por exemplo, na instalação padrão do Debian, ele não tem, por exemplo, o desktop que eu utilizo, que é o Alignment, certo? Atualmente, durante muito tempo também já utilizei, já migrei para outros, né? Tile Manager da vida, Windows Manager, eu já usei desktop completo, nunca gostei de KDE, mesmo tentando uma vez, mas enfim, eu acho muito pesado, tem muito recurso que eu não utilizo, mas claro, não desmerecendo o projeto, certo? São ótimos desktop, para muita gente é legal, dá para fazer muita coisa com ele, mas eu sempre fui meio chatinho com relação a instalar coisas que eu não vou utilizar, então eu sempre quis fazer uma instalação mínima, do mínimo possível que eu possa ter e depois eu vou customizando. Então, essa foi a minha primeira motivação. A segunda é tempo, certo? Então, se eu instalar uma porrada de software que, porventura, depois da instalação, né, após uma pós-instalação, eu vou remover, eu só estou gastando tempo, né? Porque eu vou baixar um monte de software desnecessário que depois eu vou remover. Então, isso para mim também foi um outro fator. Controle, particularmente, eu gosto de saber exatamente quais softwares tem instalado no meu computador. Então, sempre eu, dou um apt list, por exemplo, menos installed, para saber quais são os pacotes instalados na minha distribuição. Por exemplo, eu uso o Vim, mas eu não uso o Vimtine, que vem com a instalação do Debian padrão. Então, eu removo o Vimtine ou Tine e deixo só o Vim, certo? Hoje eu uso o NeoVim. Mas, por exemplo, todos os softwares desnecessários que, porventura, eu não utilizo, eu removo o Nano, por exemplo. Se eu já tenho um editor, para que eu tenha uma porrada de editores? Então, eu só deixo exatamente o que... o Max, inclusive, colocou aí um comentário, né, que ele estudou junto com a gente, comigo, né, no Cefet. O Max, conheço. E aí, Max? Show.
Então, assim, controle é outra coisa que me motivou a fazer essa palestra. E um outro customização, né? Então, assim, inclusive como o Wellington já comentou aí, certo? A proposta é justamente essa, fazer um sistema enxuto, um sistema com o mínimo viável, com o menor tempo possível, depois eu vou customizando, certo? Só que no Expert Install, nesse modo, eu consigo já customizar algumas coisas. Por exemplo, eu uso o seed. Eu não faço isso já na instalação, né? Isso é basicamente uma pós-instalação. Mas se eu quisesse, eu já poderia mudar, inclusive, o repositório, fazer o update já do seed e fazer a instalação já com o seed, certo? Em vez de baixar, por exemplo, o Buster, né, o stable atual, que é o padrão da instalação do Debian, e depois mudar para o seed, eu geralmente deixo para fazer uma pós-instalação, até porque eu vou fazer várias customizações, né, no meu desktop. Então, esses são basicamente os pilares de motivações que eu tive para fazer essa pequena e curta palestra. Se tiverem perguntas, certo, podem mandar aí no chat, eu vou tentar responder sempre que possível. No finalzinho, vai ter um tempo específico só para responder perguntas, né, e debates. A ideia é realmente ser um debate, né, e não só eu ficar falando aqui, certo? Então, como eu tinha falado, eu não coloquei um vídeo, até porque tem uma porrada de vídeo aí no YouTube e em várias outras mídias aí. Então, eu não quis gravar um videozinho. Então, eu fiz uma instalação mínima, certo? Inclusive na VM, e fui tirando os sprints, uns screenshots, né, removendo, e coloquei basicamente o que eu achei interessante para essa palestra, certo? Então, logo no boot do Debian Buster, você tem algumas opções. Então, por exemplo, para acessar o Expert Install, você tem essa opção, o Advanced Options, que basicamente, se você escolher essa opção, você vai ter justamente a opção do Expert Install, certo? Esse modo tem um modo de recuperar a instalação automática, que eu não recomendo, e o Graphic Expert Install, que é basicamente a mesma coisa do Expert Install, só que com o módulo gráfico, né? Habilitando o teclado, mouse, enfim, alguns recursos gráficos. Eu, particularmente, até porque, como eu falei, né, quando eu comecei lá, não tinha pouquíssimo recurso, eu me acostumei a usar o modo, entre aspas, o Shell Mode, né, a interface CLI e não a GUI. Então, eu sempre utilizo o Expert Install, certo? Tá, eu vou, inclusive, mostrar mais à frente nos slides, tem uma opção que somente nesse modo, no Expert Install, disponibiliza, certo? Que é algo bem específico que também, para mim, é relevante, certo? Para algumas pessoas, talvez isso seja bem bobagem, mas como eu gosto de ter um sistema enxuto, certo? Até porque eu inclusive, quando usava Debian, tive, assim como qualquer usuário, né, desenvolvedor até, começa a testar vários sabores, né, de distribuições no Linux. Então, inclusive já fui para BSD, OpenBSD, FreeBSD, várias versões, Slackware, Debian, enfim, Gentoo, Arch Linux. E quando você começa a ter vamos dizer assim, esses contatos, né, você começa a pegar, vamos dizer, algumas ideias, certo, de outros sistemas que focam em simplicidade, né? Então, basicamente, você escolhendo esse modo, o Expert Install, nessa telinha, você vai para essa próxima tela, que é a tela principal, certo? Então, a tela principal, eu não vou colocar aqui passo a passo, porque é meio que irrelevante, certo? Mas é o padrão que nós temos, que é escolher a linguagem, o fuso horário, se estiver fazendo a instalação, hoje em dia meio que não existe, né, CD-ROM, mas geralmente pendrive, enfim, você faz a configuração padrão aqui, certo? É só seguir o passo a passo do Debian, que inclusive o instalador do Debian é bem intuitivo, certo? É bem simples, ele é basicamente um next install da vida. Nessa telinha aqui eu também coloquei, não é tanto relevante, mas é algo que eu gosto de frisar, que basicamente todos os meus discos, certo, de instalação, seja um SSD ou um disco padrão, né, SATA, eu sempre criptografo, sempre. Por questão de segurança, certo, de privacidade também. E outra coisa que eu habilito sempre é o LVM, que
Uma vez ou outra, às vezes eu preciso redimensionar uma partição, então o LVM me dá essa possibilidade, né? Esse recurso a mais. Então eu sempre criptografo o meu HD e sempre utilizo esse tipo de, vamos dizer assim, de particionamento, entre aspas, né? Então, isso daqui não faz, na instalação padrão do Debian, você tem essa telinha também, mas eu quis frisar, porque justamente eu estou mostrando também um pouquinho do meu ambiente, né, do meu environment. Na próxima tela, certo, já pulando basicamente da parte de partição, que eu não vou abordar aqui justamente porque, enfim, cada plataforma, cada pessoa tem uma forma de separar as partições, né, partição única, separa home, TMP, entre outros. Essa parte aqui do install, para instalar o sistema base, certo? Então, nessa opção, você escolhendo essa opção, você vai para essa telinha que somente tem essa, justamente a tela que eu queria falar, que somente essa tela aparece, certo? Quando você habilita o Expert Install ou o Graphic Expert Install, certo? Que é uma telinha bem interessante, certo? Que é outra coisa que meio que me incomoda, até porque, como eu falei, né, eu venho de um tempo que recurso importa, e para mim recurso importa, certo? Até porque se você tiver um driver, por exemplo, que você não está utilizando, tem uma brecha de segurança, que você não tem uma mania, entre aspas, de estar atualizando o sistema, certo? Esse driver pode ter uma brecha de segurança para você. Então, para mim, não faz sentido você ter, sei lá, eu tenho um drive Intel, por exemplo, e eu vou instalar um drive da AMD, da NVIDIA, certo? Então, essa opção aqui só existe no Expert Install, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, e de repente em outro módulo, pelo menos nas instalações que eu já fiz do Debian, eu só consegui encontrar essa telinha aqui no Expert Install, que é justamente, tem duas opções, certo? A Generic, que é basicamente o padrão quando você faz uma instalação do Debian, uma instalação automatizada, uma instalação padrão, que ele inclui todos os drivers disponíveis, justamente porque a ideia é que a instalação consiga rodar e funcionar em diversas plataformas diferentes, né? Então, você tem um servidor, um desktop, um notebook, um PC mesmo, com vários tipos de hardware diferentes, certo? E aí, o Debian, até por tentar manter uma inclusão, né, de todos os dispositivos, ele instala todos os tipos de drivers genéricos, certo? Aí você pode falar, tá, beleza, mas o kernel Linux, ele é monolítico, ou seja, ele é como se fosse, vou falar de forma bem grotesca, é como se fosse uma função única que tem várias variáveis globais, entre aspas, certo? Tá tudo num bolo só, isso é basicamente uma ideia de kernels monolíticos. E você tem um microkernel, né? Por exemplo, o Minix é um microkernel, né? O Mark, GNU Mark, ou Mac64 é um microkernel que basicamente você tem pedacinhos de serviços que se interconectam, certo? Através de processos. O Linux é meio termo, né? É meio híbrido. Ele é considerado monolítico, mas ele tem uma ideia de microkernel justamente porque você consegue fazer load e unload, né, dos módulos, né? Então, os drives genéricos, no fim das contas, o kernel Linux ele vai deixar só o load do que você está utilizando e vai descarregar todos os outros módulos, certo? Então, isso, para a questão, sei lá, de boot ou coisa do tipo, não vai influenciar tanto, mas você vai ter uma porrada de drivers que você não usa, né? Que não tem nada a tua arquitetura e você está lá instalado. Quando você fizer um update, um upgrade, ou este upgrade da vida, ele vai atualizar esses pacotes se tiver algum tipo de atualização. Então, eu não gosto dessa opção, desse generic, certo? E eu sempre utilizo essa opção que está marcada, que é o target, que é justamente uma instalação do sistema básico, né, do Debian, apenas com drivers que você necessita, certo? Então, quando eu comecei a fazer instalação de distribuições GNU Linux, como tinha pouco recurso e era meio complicado, né, os drives genéricos não funcionavam tão bem como funciona hoje, então você tinha que sair verificando o tipo de hardware, dando um LSPCI da vida, um LS-USB, verificando o tipo. Então, eu comecei, inclusive, compilando o kernel, né? Hoje, praticamente, eu não faço isso, só em casos muito, muito específicos, mas era uma lei, era obrigatório você compilar kernel para você ter um sistema um pouquinho mais esperto, né? mais ágil.
Então, assim, essa ideia também, meio que eu continuo com essa ideia também, apesar que eu praticamente não compilo o kernel hoje em dia, mas esse módulo Target é bem interessante porque ele só instala drivers, certo? E Debian faz isso tudo automatizado. Então, você não precisa estar verificando o tipo de hardware. O próprio Debian ele vai rodar os scripts específicos e vai verificar, tá usando Intel, tá usando tal dispositivo de Wi-Fi, enfim, vai verificar o teu hardware e vai instalar somente os módulos específicos do teu computador, certo? Claro, pode ter algum módulo que, porventura, ele não consiga detectar e você tem que instalar numa pós-instalação, mas a maioria dos drivers padrões, ele consegue detectar e instalar. Então, assim, eu sempre gosto de utilizar essa opção justamente porque ela só vai instalar o que eu realmente utilizo, certo? Então, já nesse modo, eu já consigo, na instalação, deixar o meu sistema mais enxuto, certo? Com relação a, por exemplo, drivers. Então, eu sempre utilizo essa opção e só existe essa opção, até onde eu sei, no Expert Install, certo? Após isso, nessa próxima telinha, como eu tinha falado, eu não uso Gnome, eu não uso Cinnamon, Mate ou qualquer outro desktop ou Tile Manager da vida. O Debian, por padrão, ele não tem, por exemplo, o Alignment, que é o desktop que eu uso. Então, eu basicamente faço uma pós-instalação depois do Alignment. Então, dessa telinha aqui, da seleção de software, né, eu só marco, só deixo checado a parte de instalação de sistema do sistema padrão do Debian, certo? E desmarco todas as outras, né? Inclusive desmarco até um servidor de impressora, porque praticamente eu nem tenho impressora, certo? Hoje em dia, meio que a cultura hoje é bem digital, claro, né? Às vezes é necessário, mas eu não quero fazer um servidor de impressão, então para que eu vou deixar o CUPS lá rodando da vida, certo? Instalado, inclusive. Então eu removo tudo que eu não preciso, deixo só o mínimo possível. Então, marcando essa opção aqui, você vai ter só a instalação mínima do Debian, inclusive a instalação vai ser muito, muito rápida, porque ele só vai baixar a kernel e alguns utilitários, apt, fazer a configuração dos sources do apt e algumas pequenas ferramentas que o Debian utiliza por padrão, certo? Um editor mini, vai vir Nano e o Vini Tiny. Então eu sempre marco essa opção e porventura eu pulei, certo, toda essa parte de Grub e tal, porque eu faço customização do Grub, inclusive depois, mas eu não quis abordar aqui porque é o padrão, certo? Então, hoje em dia, a instalação do Debian está bem automatizada, na verdade sempre foi, né? Então, eu não coloquei aqui no slide e finalizei já aqui a instalação, certo? Então, basicamente, a cereja do bolo, entre aspas, desse módulo é essa telinha aqui, certo? Você instalar somente drivers específicos da tua distribuição e também você conseguir, isso daqui também tem na instalação padrão, né, para você escolher os softwares, mas eu já desmarco tudo o que eu não vou utilizar. Então, feito isso, basicamente eu fiz a minha instalação utilizando o Expert Install Mode, que... Teve uma pergunta aqui do Felipe, reiniciando o browser para diminuir RAM. Legal também. Enfim, certo? Então, eu não entendi, Felipe, mas depois no final a gente comenta. Feito isso, certo? Eu termino a instalação e, porventura, eu vou para o pós-instalação, certo? Aí sim, eu basicamente mudo, né, de Buster para CD, de stable para unstable. Eu sempre utilizei CD, certo? Claro, eu não utilizo em servidores, né? Eu sou desenvolvedor, mas eu tenho meio que um pé na parte de DevOps. E às vezes eu configuro alguns servidores, eu sempre uso, claro, o stable em servidores, até por questão de segurança, né? Mas no meu ambiente de desenvolvimento, né, nos meus computadores pessoais, eu sempre utilizo o CD, certo? Para mim, mesmo sendo uma versão classificada pela comunidade Debian como instável, para mim é muito mais estável do que vários outros sistemas aí, certo? Então eu sempre utilizo o CD. Shell, por exemplo, eu não uso atualmente, né, o Bash. Eu já usei por muito tempo, depois eu migrei para o ZSH e hoje eu utilizo o Fish Shell, certo? Então, já de cara, eu vou lá na configuração do meu usuário, mudo o shell do meu usuário para o Fish, claro, faço a instalação dele primeiro, do Fish Shell.
E basicamente altero para o meu usuário o desktop, né? Porventura, faço a instalação do Alignment, Terminology e alguns outros recursos que vou utilizar, né? Firefox, entre outros, e começo a instalar alguns softwares que eu preciso, certo? O Alignment, para mim, é bem legal, porque o Alignment é um projeto bem antigo, certo? Hoje em dia, inclusive, a Samsung tem uma parceria com o Tizen, né? O Tizen, que é uma proposta para devices aí da Samsung, né? Várias TVs estão utilizando o Linux com o Tizen, e o Tizen, inclusive, usa a biblioteca do Alignment, né? A FL. Então, é um projeto bem feito em C, basicamente, mas ele é um desktop completo, ele não é só um Windows Manager, certo? Então, ele é um desktop completo que tem a opção de Tile Manager ou desktop tradicionais, mas ele, inclusive, eu já fiz alguns testes, certo, com alguns Windows Manager com relação ao consumo de RAM e praticamente o Alignment, mesmo seja desktop completo, com terminal, com gerenciador de arquivo, entre outros, ele consegue disponibilizar vários recursos de um desktop completo, certo? Então, eu fui verificar, por exemplo, o consumo de RAM, ele consome mais ou menos 128 MB, certo, para executar ele o padrão, e inclusive é menos do que alguns Tile Manager, certo? Que eu comparei, e enfim, instala os outros softwares que porventura eu preciso. Eu coloquei aqui basicamente um screenshot, então eu gosto de simplicidade, então aqui basicamente como vocês podem ver, né, tá utilizando o Alignment com Terminology. Tem 3 minutinhos aí para encerrar. Pronto, eu vou correr. Inclusive, o que eu faço? Eu uso o System CTL, né, Blame, basicamente para verificar quais são os processos que estão consumindo mais RAM. E, inclusive, quando eu instalo, sei lá, instalei o Docker, porventura ele fica enable, né, fica habilitado, eu faço o disable dele com o System D, certo? Para ele não inicializar no meu boot. Então, eu só deixo o Wi-Fi quando eu faço o boot, ou seja, o mínimo possível que eu preciso para o meu sistema. A partir que eu ligo o meu computador, aí sim, dependendo do que eu for fazer, se eu for desenvolver, aí porventura eu vou dar um System CTL Starter da vida. Se eu for, sei lá, jogar, eu vou habilitar o Bumblebee ou qualquer outra coisa, certo? Então, esse é basicamente o meu ambiente. Eu queria mostrar algumas coisas de Shell aqui, mas como o tempo está bem curto, eu vou pular, certo? Então, essas são algumas vantagens, que é basicamente a minha motivação, né? O mínimo possível, o mínimo tempo de instalação, controle total do que eu estou instalando, inclusive eu vou removendo depois alguns pacotes que o Debian instala com padrão que eu não uso, como o Nano, Vinitine, entre outros, customização, entre outros. Basicamente, a referência aí foi da documentação do Debian e minha experiência enquanto desenvolvedor e usuário, enfim. E é isso, certo? Esse é o meu site, d4n1.org. Qualquer coisa eu tenho lá meus contatos, alguns projetos. Inclusive, essa palestra está lá no GitLab. Eu sempre disponibilizo todas as minhas palestras. Pronto, pessoal. Então, acho que é isso, para eu também não estourar o tempo do próximo palestrante. O Samuel fez um comentário que fazer até o sistema mínimo não tem bronca, na minha opinião, Daniel. O que sinto falta seria uma documentação que orientasse as configurações necessárias entre as várias opções de pacotes. É verdade. Cara, eu acho que depende muito com a tua proposta de instalação, né? Por exemplo, se tu usa o Gnome, cara, então não faz tanto... Você pode utilizar o Expert Install, por exemplo, para remover os drives genéricos, mas marca lá a opção do Gnome com o Debian, porque já está tudo bem integrado. Se está utilizando KDE, marca também. Mas se tu usa um desktop diferente, um ambiente um pouquinho diferente, então eu acho que é interessante você usar o Expert Install para justamente já moldar o que é que você vai usar, né? E, porventura, na pós-instalação, fazer um pente fino da tua instalação, né? Do teu sistema, do teu ambiente. Legal. Daniel, obrigadão pela contribuição novamente. Valeu, pessoal. Muito bom. Vamos estar assistindo tua palestra daqui a um dia lá na Conf também. Tá. Beleza, obrigado. Valeu, aí pela... Obrigado, pessoal. Feliz aniversário aí, Debian, e obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, né, e pela iniciativa aí junto à comunidade Debian Brasil. Valeu. Até mais. Valeu.